Oi gente, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o final de And Just Like That e também o final de todo esse universo de Sex and the City. E eu já queria começar esse vídeo, gente, agradecendo vocês mais uma vez por estarem aqui acompanhando esse vídeo, pra gente conversar, e discutir, analisar os episódios dessa série, Eu tô fazendo vídeos sobre And Just Like That desde que o primeiro episódio da primeira temporada foi lançado, Então é algo que faz parte aqui da história desse canal do YouTube desde o início, E vocês meio que já acompanharam diferentes fases da minha vida, E diferentes fases também da minha criação de conteúdo pra internet, Que no início era uma coisa que eu tava fazendo assim com mais empenho, e com mais presença, mas que infelizmente assim nos últimos anos eu acabei me afastando um pouco do canal por causa de outras demandas minhas, da minha vida pessoal e enfim, e outras coisas que eu estou estudando e trabalhando e enfim. Tudo isso meio que me afastou um pouco do canal, mas ter um canal no YouTube é uma coisa que eu sempre quis e que eu gosto muito, porque isso acaba me possibilitando, ter uma experiência, de fazer parte de uma comunidade, de dividir o amor pelas coisas que eu gosto, junto com outras pessoas. Então, pra mim, foi muito especial, gente, ter vocês, durante todos esses episódios de And Just Like That aqui comigo. Porque quando eu assistia Sex and the City, a série original, ela não estava passando na televisão, Quando a série lançou, eu não tinha nem nascido ainda. Então eu acompanhei de uma forma assim muito sozinha, Eu assistia, eu comprei os DVDs da série, eu assisti, mas não tinha ninguém com quem conversar, com quem fazer teorias. E agora, por causa do YouTube, And Just Like That, sendo hoje em dia, eu acabei tendo essa experiência, coletiva de poder dividir essa série com vocês, Então isso pra mim é uma coisa que tornou a experiência de And Just Like That muito especial. E é meio insano pensar que tudo isso acabou agora, No caso, acabou ontem, na quinta-feira de noite. E assim, gente, eu devo dizer pra vocês que quando chegou a hora do episódio, e aí eu fui abrir, o aplicativo da HBO Max e tal, eu tava sentindo aquela coisa assim, tipo, meu Deus, por favor, seja um episódio bom, seja um final bom, sabe? Uma coisa digna, que seja longo, que seja interessante, que seja, tudo o que a gente merece. E aí, quando eu botei lá o aplicativo, apareceu a duração, 34 minutos. Quando eu vi isso, gente, assim, dentro de mim, eu já senti como se fosse uma queda, assim, de energia dentro de mim, sabe? Eu já fiquei um pouco decepcionada, eu já fiquei um pouco triste. Porque naquele momento eu soube realmente, esse não vai ser o final que a gente merece, e esse também não vai ser o final que as personagens merecem, e que esse universo inteiro de And Just Like That e Sex and the City merece. Gente, a série original foi lançada há quase 27 anos atrás, Então, quando você junta tudo, são quase 30 anos de história de uma personagem. Isso é uma coisa muito única, sabe? É muito difícil a gente ter um personagem que continua ali vivo e tendo histórias novas e aventuras novas durante tanto tempo, São quase 3 décadas, especialmente uma personagem, feminina como a Carrie e suas amigas também, sabe? Que tipo de outra história a gente acompanha por quase 30 anos o mesmo grupo de mulheres, E vê elas envelhecendo, amadurecendo, evoluindo, se transformando, mudando. Isso é uma coisa que é histórica, O que Sex and the City e Just Like That conquistaram, assim, o legado dessa série é uma coisa muito histórica, É uma coisa assim que a gente não consegue comparar com mais nada, sabe? Não existe nada na televisão, nos filmes, enfim, que chega nesse nível, de ser essa presença feminina ali daquelas personagens durante tantos anos e a gente vendo essa evolução. Então é uma coisa assim que é muito especial e é uma coisa que merecia um final grandioso, que foi exatamente o que a série original teve lá no final da sua 6ª temporada. Depois, quando teve os filmes eles foram também um evento, todo mundo indo no cinema. Isso é uma coisa também que não é comum a gente ver, de séries que simplesmente elas saem da televisão e da tela pequena e vão pra tela grande do cinema e fazem sucesso, sabe? A única outra que eu consigo comparar assim é, sei lá, Hannah Montana. E a gente sabe que Hannah Montana também, que era a série ali da Disney, passava na televisão para as crianças e depois teve o filme no cinema. E é uma coisa que até hoje é lembrada, A Miley Cyrus é uma lenda, das estrelas ali, cantoras adolescentes e tudo mais. Então, fazer esse tipo, de mudança, assim, da mídia em que você está passando, sair da televisão, ir pro cinema, é um negócio, assim, que já é raro de acontecer. E Sex and the City fez isso, E depois ainda continuou sobrevivendo na era dos streams, se reinventando. E claro, nesse caminho houveram erros e acertos. Não foi uma série que era perfeita, mas era uma série, assim, que a gente via que havia um carinho muito grande, por parte das pessoas que estavam fazendo essa série acontecer. E também havia o carinho da gente enquanto público. Por mais que eu precise dizer, que em vários vídeos de Just Like That eu comento sobre isso, que a série ela recebia muito hate online.
né? Tinha muita gente odiando, muita gente atacando, muita gente que só falava mal de tudo. E realmente eu acho que esse hate não ajudou, né, no caso da série. Eu acho que esse hate, ele tem sim uma certa influência no cancelamento, né, e na HBO Max pensar assim que a série talvez não tivesse muito futuro, infelizmente. Mas eu também acho que muitas das críticas que eram feitas, mesmo as críticas assim mais pesadas e mais ferrenhas, elas vinham, né, de um local assim de amor e de carinho, né, e era de pessoas que estavam ali criticando, apontando coisas, exatamente porque elas amam tanto essas personagens que elas queriam que a série melhorasse, evoluísse e aprendesse com os seus erros. E na minha opinião, a série estava aprendendo com os seus erros, né? Então sempre que tinha uma coisa assim que a gente falava, isso não foi tão legal, aí vinha outro episódio e melhorava e era mais legal. E era aquela coisa assim, né, de tudo está sendo construído de um jeito muito positivo. Mas aí agora que a gente tem um fim dessa série de forma tão abrupta, a gente não tem a chance de dar para essas personagens a conclusão digna, né, que elas merecem, que a gente, enquanto público, merece. E isso foi uma coisa que me entristeceu muito, né? E eu também fiquei muito triste, assim, porque para mim ficou muito claro, né, que o anúncio que o Michael Patrick King ele fez falando sobre o final da série meio que foi uma mentira, né? Eles mentiram pra gente e isso também me incomodou. Porque ele tinha falado, né, que essa temporada tinha 10 episódios. E aí ele, junto com a Sarah Jessica Parker, não sei o que, eles estavam refletindo, estavam pensando e acharam que a série estava no momento bom de acabar. E aí eles decidiram fazer mais 2 episódios, né, para estender a temporada para 12 episódios. E dessa forma eles iam concluir a série toda, né, e concluir essa história, enfim. Mas aí quando a gente para pra assistir, fica óbvio que não foi isso que aconteceu. E a série não foi finalizada, ela foi cancelada. O que é diferente, porque a finalização de uma série, ela tem planejamento. E em Just Like That tá muito claro que não teve, gente. Esse episódio que a gente teve agora, né, ele foi um final de temporada, ele não foi um final de série, né? E eu acho que como um final de temporada, ele funciona, ainda tem seus defeitos, mas funcionaria bem. Agora, como final de série, gente, não funciona muito bem, né? E é uma coisa assim que deixou muito a desejar, sabe? Ficou muito aquém do potencial dessa série, dessas histórias, dessas personagens. E isso é tanto triste quanto revoltante, né? Então eu fiquei assim muito incomodada quando eu assisti, especialmente assim no momento que os créditos subiram e eu fiquei tipo, era isso? Era só isso, sabe? Eu achei muito decepcionante e eu fiquei triste, né, que eles mentiram pra gente. Eu acho que se eles tivessem dito, olha, gente, a gente fez essa terceira temporada e a HBO cancelou a série. Mas a gente acha que o episódio que a gente fez, pelo menos, né, dá pra gente se despedir das personagens, por mais que não seja uma despedida ideal, mas foi o que aconteceu. Eu ficaria um pouco mais satisfeita, porque eu saberia desde o início, né, que o final não seria o ideal, mas não era culpa dos criadores, né? Foi o canal, né, no caso, a plataforma de streaming que cancelou. E isso acontece muito, de muita série ser cancelada, né? Inclusive séries que cancelam, assim, quando tem um gancho, quando tem uma coisa que fica, meu Deus, preciso da continuação e a série é cancelada e a gente nunca sabe o que aconteceu. Isso acontece com várias séries, eu fico muito triste quando acontece. E não foi o caso de Just Like That, né? Então eles poderiam ter falado isso. Olha, gente, a série foi cancelada, a gente não queria cancelar, mas a gente espera que esse episódio final, né, consiga dizer adeus da melhor forma possível, apesar da gente não ter planejado, sabe? Isso pra mim seria honestidade. Mas não foi isso que eles disseram. Eles disseram que eles fizeram de propósito o episódio final em 2 partes, e não foi isso que aconteceu, né? Inclusive eu queria trazer aqui pra vocês, vou meio que parafrasear aqui um comentário que o Eduardo Oliveira ele fez aqui nos vídeos, né? Acho que foi no meu vídeo passado, que ele comentou assim, que estava muito claro que, na verdade, essa coisa de eram 10 episódios e se transformaram em 12, não é que eles gravaram 2 episódios a mais para finalizar a história. Não, eles simplesmente pegaram os 10 episódios que eles já tinham e dividiram alguns episódios em 2 partes para estender a temporada e fazer a temporada ter 12 episódios. E isso faz muito sentido, porque o episódio da semana passada e dessa semana claramente eram para ser um episódio só. E também teve aquele episódio, né, que a Carrie, ela se separa do Aidan, e aí tem a questão da Cima com o desodorante, tem a questão, né, da Charlotte que começa a ter labirintite, não sei o que. Aqueles 2 episódios eu também comentei com vocês. Gente, isso parece que foi um episódio só que dividiram. Então tá muito claro que foi isso que aconteceu, né? A série foi cancelada, eles queriam 12 episódios, só gravaram 10, então estenderam, cortaram, diminuíram a duração das coisas e lançaram desse jeito. Eu achei que isso foi um desrespeito muito, muito grande, né? E que, inclusive, considerando que agora tá tão claro que foi uma mentira, eu me questiono até mesmo se a Sarah Jessica Parker ela está feliz ou satisfeita com esse final da forma como na mídia, na internet, fizeram parecer que ela estava.
né? Porque quando teve aquele post oficial, foi dito que ela e o Michael Patrick King entraram em acordo de terminar a série nesse momento. E eu não acho que foi isso que aconteceu. Tanto é que já começaram a rolar rumores na internet que a Sarah Jessica Parker agora, nos bastidores, está tentando procurar alguma forma de trazer a série de volta. Não digo necessariamente assim para uma quarta temporada, mas talvez mais um episódio especial, um filme especial para televisão, enfim. Às vezes isso acontece, né? A série Heartstopper da Netflix, por exemplo, ela teve 3 temporadas e a Netflix pensou em cancelar a série, mas a criadora, né, a Alice Oseman, ela conseguiu fazer um acordo com a Netflix e eles vão fazer um filme, Heartstopper Forever, né, que aí todos os atores estão voltando, vão fazer um filme para concluir a história. A própria HBO Max já fez isso anteriormente. Tem uma série, se eu não me engano, o nome da série é Looking, né, que é uma série LGBT, assim, é como se fosse uma versão gay de Sex and the City, né, que tem os caras lá em São Francisco, enfim. Era uma série que tinha sua fanbase, mas que não tinha um grande sucesso de audiência, e aí ela foi cancelada, mas a HBO depois fez um filme, né, ou seja, um episódio bem grandão, assim, um telefilme mesmo, que concluiu a história de uma maneira mais devida, mais digna da história dos personagens. Eu acredito que é verdade que a Sarah Jessica Parker deve estar tentando fazer algo desse tipo nos bastidores, mas talvez por causa de contrato, enfim, ela não pode falar sobre isso abertamente. Então é por isso que eles falam como se tipo fosse um final planejado, porque talvez por contrato eles não possam reclamar, né, assim, explicitamente sobre o final da série, mas nos bastidores eu acredito realmente que ela está incomodada, porque eu duvido, né, que esse elenco, esse grupo de pessoas que trabalham em Sex and the City desde o início, né, ficariam verdadeiramente satisfeitos terminando a história dessas personagens da maneira que terminou aqui nessa série, sabe? E muitos atores, eles fizeram post nas redes sociais e eu acho que estava muito claro, né, a tristeza e decepção na forma como eles falavam sobre o final da série, sabe? Ficou muito claro que realmente, assim, não era planejado, que eles não estavam de acordo, que eles não estavam gostando, né? Mas que eles tiveram que seguir ali o que foi mandado pra eles, né? Então eu espero de verdade, né, que eles consigam de alguma forma trazer essa série de volta algum dia, né? Não digo que vai ser amanhã, ano que vem tem uma temporada nova. Não, não é isso que vai acontecer. Realmente em Just Like That acabou. Mas a gente sabe, né, que a Carrie e suas amigas sempre voltam de alguma forma, né? A série original acabou lá no início dos anos 2000 e depois foi pro cinema. E agora tá no streaming. E a gente não sabe o que é que vai surgir daqui pra frente, sabe? Eu acredito muito no potencial, né, desse universo algum dia ser ressuscitado. E eu vou estar torcendo muito para que um dia isso aconteça, mesmo que talvez seja algo que demore, né? Mas realmente, assim, esse episódio, ele não foi digno, né, de ser o capítulo final, a despedida de Sex and the City e And Just Like That, né? Eu sei que muita gente, inclusive, ficou incomodada, assim, tipo, nossa, como é que pode o último episódio e a gente não tem uma cena de todas as amigas juntas, sabe? Eu gostei muito daquele momento que a gente teve lá do desfile, das roupas de casamento, e tinha algumas delas que estavam juntas, elas conversaram. Eu achei essa cena super a vibe de Sex and the City, mas mesmo assim, tipo, existia uma certa frieza ali, sabe? A própria Miranda, ela não tava fazendo parte ali do momento, né? Ela tava lá resolvendo as coisas na casa dela, da ação de graças. Então só tava Carrie, Sima, Charlotte e Lisa, mas não tava todas juntas, sabe? E elas estavam vendo ali o desfile, elas tinham uma conversa ali, né? No caso, a Carrie conversa com a Sima e a Charlotte conversa com a Lisa. Mas não é uma conversa do grupo, sabe? Eu senti falta, eu falei, nossa, como é que a gente vai terminar essa série que, em sua essência, é sobre amizade feminina e a gente não ter cenas de todas essas amigas juntas interagindo entre si, né? O próprio almoço lá de ação de graças, cada uma tá num canto diferente, nenhuma delas tá juntas, sabe? Eu falo, gente, não faz sentido terminar essa série sem estar com todas essas mulheres juntas num ambiente só, se divertindo, né? Então, realmente foi algo assim que me incomodou, me deixou triste, mas agora que eu já falei tudo que eu achei ruim, assim, né, que eu concordo que não foi um final digno, né, que eu vi muita gente também reclamando no Twitter, tipo, nossa, como é que pode o último episódio, sabe, perder momento, assim, o episódio já é curto, e perder tempo da sua duração mostrando uma privada, né, ali com o cocô saindo, e tipo, enfim, uma perturbação essa trama que eles inventaram aqui nesse episódio, né, e realmente me fez pensar, tipo, nossa, a gente tá vendo aqui um cocô saindo da privada, e a gente só queria ver elas juntas, sabe, interagindo entre si, e a gente não recebeu isso, então isso realmente foi triste. Mas agora vamos focar no lado bom. Porque teve coisas boas, na minha opinião, nesse episódio. Eu não achei que foi uma coisa assim, ai meu Deus, pior coisa do mundo, pior final de série do mundo, não. Não foi digno das personagens, mas também tem o seu valor. E eu acho que esse episódio, ele fez coisas boas o suficientes, né, pra garantir que eu ainda consiga manter um certo otimismo e um certo calor, assim, um carinho no meu coração em relação a esse universo, né, sabendo que essas personagens, elas vão ser felizes. Que isso pra mim era o mais importante.
Eu acho que pra mim ia ser muito difícil se essa despedida não só fosse abrupta, mas também que ela fosse, né, triste. Né, que a gente visse as personagens, depois de tudo que elas sobreviveram, tudo que elas evoluíram, a gente visse elas num contexto em que elas não estão felizes. E isso é o que me incomodaria, e eu acho que a série terminou de um jeito que, pelo menos, garante pra gente que elas vão ser felizes. Né? Então, por exemplo, a Charlotte. Tem muita coisa ainda que dava pra desenvolver com a Charlotte, mas pelo menos a série, né, terminou de um jeito que a gente viu, que o Harry, ele conseguiu se recuperar daquela situação do câncer, né, que ele pensou que ele nunca mais ia ser capaz de ter uma ereção e que isso ia fazer com que ele e a Charlotte nunca mais tivessem, né, uma vida sexual ativa e saudável. E aqui nesse episódio a gente vê que ele conseguiu, sabe, ele tá voltando ali, né, eles têm aquele momento de paixão, de euforia, e a gente também vê, por exemplo, que Rock, né, filho da Charlotte, começa a falar assim que não tem problema da foto que vocês tiraram, né, porque eu ainda vou ser muitas coisas no decorrer da minha vida, né, até porque como Rock se considera uma pessoa não binária, né, pessoas não binárias elas têm diferentes formas de se enxergar e de se expressar no mundo, né, algumas pessoas elas podem ter uma aversão completa a essa ideia de gênero, homem e mulher, e quer ser o oposto completo disso. Mas tem outras pessoas não binárias que elas têm uma coisa que é um pouco mais fluida, de alguns momentos se identificar mais de um jeito ou mais de outro, e ter essas mudanças, enfim. Então, basicamente, Rock deixa claro pra Charlotte, né, que Rock ainda é uma pessoa muito jovem, que ainda vai passar por várias transformações, e que todas as suas fases, né, elas são válidas, cada uma no seu contexto, cada uma na sua época, né, e que a Charlotte, ela pode celebrar Rock, né, em suas diferentes fases e momentos, né. Então, foi uma coisa que foi legal, foi feliz, e mostra pra mim o quê? Que a Charlotte vai continuar sendo feliz, ela continua no trabalho dela, ela tá com uma relação boa com a família e o Harry está bem, né? Então, se todo mundo tá bem, a Charlotte tá bem, né? Então, eu me despeço dela sabendo que ela vai ser feliz. A mesma coisa eu acho que eu posso falar, né, sobre a Cima, né, gente? A Cima, assim, foi uma personagem que eu acho que das novas adições que a gente teve aqui em Just Like That, ela é a favorita de quase todo mundo, né? Assim, ela é realmente muito, muito especial. E foi incrível que a gente foi vendo durante essa temporada, né? Vários problemas que a personagem tinha que ela queria resolver, sendo resolvidos, né? Na questão profissional, na questão do relacionamento. E aqui eles meio que trazem aquela coisa assim de que o Adam, ele é totalmente fora, assim, de todas as tradições, enfim, ele gosta de quebrar com tudo. Então ele não tem nenhum interesse em casamento, né? Isso deixa a Cima meio preocupada, mas também faz ela questionar, assim, sabe? Tipo, é o meu sonho me casar? Ou eu fui programada para querer me casar? O que é realmente importante, né? Ela se questiona, será que eu me sinto escolhida, né? E quem precisa me escolher? Eu preciso que um homem me escolha ou sou eu mesma que tenho que me escolher para ser feliz, né? Então ela tem essas reflexões, mas de modo geral, o que é que a gente vê aqui nesse episódio? Que o relacionamento dela com o Adam tá indo muito bem, né? A gente vê que o Adam, ele fala pra Carrie, né, que acima pra ele é uma pessoa que ele se imagina vivendo com ela para sempre, né? Então a gente sabe que eles vão ficar felizes para sempre, independente, né, de ter casamento ou não, de assinar algum papel, de botar uma aliança ou não. O importante é que o amor deles ali é real, é vivo, é uma coisa que vai durar, né, que é verdadeiro, e que ele vai estar lá do lado dela, apoiando ela, né, e que ela vai também estar do lado dele, aprendendo com ele, né, e vendo a vida de forma diferente por causa dele, e ele também vendo coisas diferentes por causa dela. Então a gente vê assim que a Cima vai ser feliz. E é isso que eu mais queria, que a Cima fosse feliz, e esse episódio, ele meio que me garante isso, né, que eu sei que ela vai ter a vida feliz dela daqui pra frente. Vamos passar então pra Lisa, gente. A Lisa, a gente vê aqui, né, finalmente ela meio que não chegou a concluir o documentário dela, né, o que foi uma pena. Eu gostaria muito de ver o documentário dela, de fato, sendo lançado e tal. Mas a gente vê que ela já tem uma edição ali, né, uma coisa que já tá bem montada, que tá muito bom, que tá realmente, assim, muito boa aquela série. E aí é dito, né, que a Michelle Obama, ela não vai participar daquela série fazendo, sei lá, uma participação como se ela fosse uma dessas mulheres negras que foram super importantes e as pessoas não conheciam muito bem o que elas fizeram. Porque a Michelle Obama fala, não, mas eu sou famosa, todo mundo me conhece. Mas talvez ela participe, né, sendo a narradora ali do documentário. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito especial. E eu fiquei muito feliz pela Lisa, né, porque é aquela coisa assim, realmente do lado profissional dessas personagens, que eu acho que também é uma coisa super importante, né. Então eu achei incrível, né, que a Lisa, o documentário dela tá indo bem, a gente, né, fica subentendido que tudo vai dar certo e que a Michelle Obama provavelmente vai sim fazer a narração. Então ela vai lançar, vai ganhar os seus prêmios, sabe, vai fazer uma coisa super transformadora e histórica. A gente vê também que ela resolveu a situação ali com o Marion, né, porque ela tem uma conversa com ele ali que ela fala, olha,
tem um clima aqui rolando entre a gente, mas eu não vou trair meu marido, eu sou fiel ao meu marido, eu não quero que nada role, além do trabalho, então vamos focar no trabalho. Então ela meio que impôs os limites e ele concordou com os limites dela, porque ele também é casado. Ele falou, realmente, tipo, existe a química ali, existe aquela coisa, sim, mas eles são pessoas que são focadas, que eles têm noção da importância do trabalho e eles também têm o respeito pela família que eles estão criando ali nos seus relacionamentos. Então eles impõem esse limite, né? Então a relação deles está saudável nesse nível, né? Porque eles tiveram essa conversa finalmente. E a gente vê também que ela consegue, né, meio que se reconciliar, digamos assim, com o Herbert, né, o marido dela, que ele ainda estava muito triste por causa da questão dele ter perdido as eleições, mas depois dela ver aquele desfile, né, de casamento, dos vestidos de noiva, ela acaba refletindo sobre isso, né, e ela lembra, assim, que o casamento é aquela coisa, né, na saúde e na doença, no momento bom e no momento ruim. E ela relembra isso pra ele, né, relembra esses votos, e aí eles meio que vão ser felizes também, sabe? O Herbert, ele vai se recuperar. Ele vai conseguir, talvez, tentar de novo, seguir outro rumo na carreira dele. Ele vai conseguir, por quê? Porque a gente sabe que a família dele apoia ele e a Lisa sempre vai estar do lado dele. E ela também vai ser muito feliz, né? Porque ela sabe que o marido e os filhos vão estar com ela, as amigas vão estar com ela, e ela vai ter uma conquista profissional incrível, né? Então, a Lisa, ela vai ser feliz. Depois disso, vamos falar, gente, do Anthony e do Giuseppe, né? Que eles foram, acho que os personagens que tiveram um final que eu achei mais em aberto, digamos assim. Porque teve toda aquela questão, né, de que o Anthony, ele não sabia se ele realmente queria casar ou não com o Giuseppe, né? Então fica aquela expectativa, né, de que no dia de Ação de Graças ele vai ter uma conversa com o Giuseppe e falar que ele não sabe se quer casar, porque na relação ele sente que ele tá virando meio que uma mãe, cuidando do Giuseppe e tal, enfim. E aí eles têm uma conversa sobre isso. E eu fiquei tensa quando essa conversa rolou, porque eu fiquei, meu Deus do céu, a gente tem pouquíssimo tempo de episódio. Se eles se separarem agora, quer dizer que eles não vão ficar juntos a longo prazo. Mas aí, né, o Giuseppe meio que responde ele assim, falando tipo, nossa, depois de tudo que a gente passou, você acha mesmo que eu tô com você porque eu quero uma nova mãe? Né? Aí ele pega a torta de Ação de Graças e mete na cara do Anthony. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, será que eles estão brigando aqui, que vai ser um término horrível no último episódio? Mas, graças a Deus, não foi isso que aconteceu, né? O Anthony, ele começa a rir, né? E aí o Giuseppe começa a rir também, tem os dois rindo ali. E eles meio que se entendem na loucura deles, né? Então não fica tão claro pra gente se eles realmente vão casar ou não. Eu acho que fica meio em aberto no sentido de que, assim, talvez algum dia eles casem, talvez não seja necessariamente agora, mas o importante é que um entende o outro, né? E que eles tenham uma dinâmica, assim, que... Por exemplo, o Giuseppe, ele gosta tanto do Anthony que ele sabe o jeito que o Anthony é. Ele não vê aquela coisa do Anthony estar em dúvida como se fosse um negócio assim de ele não me ama, ele não me quer. Não, sabe? Eles se entendem. Então eu acho que a forma como esse episódio mostra que eles se entendem e que mesmo no conflito eles conseguem rir e se divertir um com o outro, né? Prova que eles se amam de verdade, né? E assim como acima, meio que não importa se realmente um casamento vai rolar no futuro ou não. O importante é que eles se amam e eles vão ficar juntos, né? E eles vão ser felizes. Depois a gente pode passar, né, pra Miranda, né? A Miranda é uma personagem que ela teve muitos altos e baixos. Eu acho que de todos os personagens ela é a que mais teve altos e baixos, né? A Charlotte às vezes tinha umas tramas um pouco chatinhas, um pouco bobas, mas elas nunca eram assim controversas do jeito que as tramas da Miranda eram, né? A Miranda realmente ela teve assim muita polêmica nessa série, mas eu acho que o jeito como eles concluíram a história dela, por mais que obviamente, né, não seja o final que eu queria, né, e não seja tão conclusivo quanto eu queria, eu acho que pelo menos, né, também deixa ali aquela ideia de que as coisas vão se resolver a longo prazo, né? Eu tava com muito medo de como seria a reação da Joy depois que ela viu a Miranda e o Brady brigando. E aí depois ela não foi para o jantar de Ação de Graças, né, o almoço, e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, será que vai ter alguma treta entre elas? Eu não acredito que elas vão se separar no último episódio. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu. Né, a Joy, ela tinha um motivo pra não ir pra a cerimônia lá, a festa, né, o jantar, o almoço, porque o cachorrinho dela, né, tinha ficado doente, né, engoliu um negócio afiado, não sei o que, teve que fazer uma cirurgia, e a Miranda foi lá pra ficar com ela. E eu achei que isso foi tão especial. A gente sabe que a Miranda é assim, porque a gente já conhece ela, né, mas eu sei que pra Joy foi uma coisa, assim, muito nova, né, ela vê, assim, como a Miranda, ela se importa com a família dela. Por mais que a Miranda em si não seja uma pessoa que tem cachorro, que tem não sei o que, ela ama tanto a Joy que ela tem aquela empatia, assim, de sentir o que a Joy tá sentindo, sabe? Entender os sentimentos dela e respeitar os sentimentos dela. E eu acho que pra Joy foi muito bonito, muito especial ver que a Miranda tava indo lá
ficar com ela. E exatamente por isso, depois, ela também vai pro apartamento da Miranda para ajudar ela, né? E meio que encarar os problemas familiares dela também. Porque quando você tá num romance com alguém, quando você ama alguém, né? A família da pessoa vem como bagagem, os filhos, o cachorro, é tudo, né? Então, ver que elas duas vão arranjar um jeito de trabalhar isso bem, né? E unidas, sabe? Se respeitando e se entendendo, eu acho que isso é uma coisa muito bonita, sabe? Eu acho que é um relacionamento feliz, né, que a Miranda, ela realmente merecia. E, obviamente, a questão do Brady ainda fica muito em aberto, gente. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu quero ver a Miranda sendo avó, quero ver como é que vai ser isso do Brady com essa criança. Mas eu sinto que, pelo menos, a temporada, né, ela terminou de um jeito que dá pra entender pra gente que no futuro tudo vai dar certo. A Miranda, ela conseguiu, né, por mais que ela tenha sido ali meio insistente, meio inconveniente, no final das contas, ela conseguiu criar uma ponte entre ela e a mãe do netinho dela. Isso significa que elas vão criar ali uma relação de amizade que vai fazer com que a Miranda consiga ter acesso àquela criança, aquele bebê, né? E que aquela criança vai fazer parte da família, mesmo que não seja de um jeito tradicional ali, do filho ter se casado, enfim, não vai ser isso. Mas a criança vai fazer parte da família dela, que é o que ela mais queria e o que o Steve queria também, né? E eu gostei da forma como a gente viu aqui a Miranda e o Steve conversando, porque a gente vê que depois de todos os problemas que eles tiveram, agora eles estão num contexto assim, eles chegaram num ponto em que eles se entendem, se respeitam, né, e se veem como amigos de verdade, porque a união que existiu ali, né, do amor deles, do nascimento do Brady, é uma coisa que vai conectar eles pra sempre. E essa era uma conexão que lá na segunda temporada eles ficavam meio que tipo, nossa, eu não queria que essa conexão existisse porque eu não quero mais ver vocês, sabe? Eles estavam com raiva um do outro. Mas desde o final da segunda temporada eles já foram resolvendo isso, né? E agora na terceira a gente vê eles realmente assim voltando a ser amigos. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, sabe? Então eu sinto que a série mostra pra mim que a Miranda, ela cresceu e ela evoluiu o suficiente pra ela ser capaz de encontrar felicidade, não importa que tipo de obstáculo chegue na vida dela, né? Então eu também me despeço da Miranda com a certeza de que ela vai ser feliz. E agora, por último, vamos falar, né, sobre a Carrie. O caso da Carrie é complexo, né, gente? Porque toda essa reta final da série de Just Like That meio que tem a ver com a Carrie, ela tendo que aceitar, né, o fato de que ela vai estar sozinha, né? E que estar sozinha não significa necessariamente ser infeliz ou não estar bem, ou que seja uma tragédia para a vida dela, né? E eu acho que é um final que faz muito sentido para Carrie e faz sentido para o universo de Sex and the City quando a gente pensa que desde o início, né, havia aquele questionamento sobre pessoas solteiras e o valor de uma pessoa solteira, né? E será que você só pode ser feliz e você só tem valor se você estiver no relacionamento, se você estiver se casado, se você estiver vivendo com outra pessoa, ou você não tem valor por si só, né? E aí tem toda aquela questão da frase icônica que a Carrie diz no final da série de Sex and the City, né? Que ela diz assim que a maior e principal relação que você vai ter na sua vida é a sua relação com você mesma, né? E é uma coisa que sempre fez parte do espírito de Sex and the City e agora, né, esse final é como se fosse a solidificação desse pensamento, dessa filosofia, que é uma coisa que mesmo que a Carrie já dissesse em voz alta, às vezes ela parecia não acreditar 100% naquilo, e ela mesma fala sobre isso nesse episódio aqui, né, que ela diz, nossa, eu nunca pensei que eu ia ficar sozinha porque, né, ela ficava aquela obsessão com o Mr. Big, depois conseguiu casar com ele, conseguiu fazer tudo dar certo. Mesmo depois que ele faleceu, ela ainda teve outros namorados, depois teve o Aidan, e na segunda temporada ela tava certa de que o Aidan ia ser a solução de tudo, que ela ia ficar com ele, que ele era perfeito, não sei o quê. E aí na terceira temporada ela viu que não era bem assim, e mesmo assim tinha o Duncan, né, e o Duncan ele representava essa possibilidade de um amor e tudo mais. Então ela sempre tinha essa expectativa de que o amor podia vir aí. E agora foi a primeira vez que ela se viu num estado que ela fala, não parece que o amor tá vindo aí, né? Não parece que vai ter alguém pra eu dividir o resto da minha vida, romanticamente falando, mas isso não importa, porque, né, estar no relacionamento não é o que define o meu valor, porque o principal relacionamento da minha vida é comigo mesma, e ela se ama, sabe? E eu acho que isso é muito bonito. E além das contas, né, a gente sabe assim que ela também sempre vai ter o amor das amigas dela, sabe? O amor ele não precisa ser só romântico, né? Ele tem o amor ali dos amigos, da família. A gente sabe que todas elas são como se fossem famílias umas para as outras, né? E é exatamente por isso que eu senti tanta falta de ter mais cenas delas juntas aqui nesse episódio final, porque eu acho que isso teria deixado a mensagem do episódio muito mais forte. Mas enfim,
né? Agora eu tô focando em falar as coisas que eu gostei. As coisas que eu não gostei eu já falei antes. Então, eu acho que, no fim das contas, a gente vê assim que a Carrie evoluiu o suficiente para ela conseguir se amar sozinha. No meu coração, na minha cabeça, quando eu penso sobre a Carrie no futuro, eu ainda acho que sim, que existe a possibilidade dela acabar encontrando alguém, se apaixonando e vivendo com mais alguém, sabe? Ela ainda é bonita, ela é fabulosa, ela é maravilhosa, e ela tá sempre na rua, conhecendo gente, falando com gente, sabe? Não é como se ela nunca mais fosse se apaixonar. Não é exatamente esse o ponto de que agora ela vai estar sozinha pra sempre. Mas é a questão de que ela não se importa se ela vai estar sozinha ou não, porque ela já sabe que ela sozinha, ela já tá bem, né? E eu acho que isso era uma coisa que a personagem precisava aprender, de que ela não precisa de um amor romântico. Se esse amor romântico algum dia surgir na vida dela, massa, muito legal, que ela aproveite. Mas ela não precisa disso pra ser feliz, pra ser uma pessoa completa, pra ser uma pessoa fabulosa. E eu acho que isso é uma mensagem, assim, que faz todo sentido com o universo de Sex and the City, né? E é isso que eu vou tentar levar no meu coração, né? Eu vou ficar tentando não pensar tanto sobre a parte ruim, por mais que tenha várias partes ruins desse episódio, desse final da série. Eu vou tentar levar no meu coração exatamente a questão de que eu sei que elas vão ser felizes, né? E que a Carrie, ela vai ser feliz porque ela se ama, né? E é isso que eu quero levar no meu coração. E se algum dia o universo de Sex and the City voltar, né? Com algum novo filme, alguma nova série, algum novo reboot, qualquer coisa, eu vou estar lá acompanhando, né? Do início ao fim. Mas caso a gente não tenha, né, pelo menos a certeza da felicidade é o que eu vou manter no meu coração. E basicamente é isso, né, gente, que eu tinha pra falar pra vocês sobre esse final de And Just Like That. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, eu espero que esse vídeo também tenha ajudado vocês a ver coisas positivas nesse episódio, por mais que não seja realmente o episódio que a gente merecia, que as personagens mereciam. Não é um episódio incrível, um episódio maravilhoso, não é, mas ele tem essas coisinhas boas, e é importante a gente tentar se agarrar a isso, pra que a gente não deixe o gosto amargo, sabe, desse final, abalar o nosso sentimento em relação ao todo, né? Então vamos tentar ver o lado positivo de tudo isso, né? E mais uma vez digo aqui, fico muito feliz, né, gente, muito agradecida por vocês terem acompanhado todos esses vídeos, né? E assim, eu sei que nessa temporada eu falhei muito, assim, em relação ao lançamento dos vídeos, né? Especialmente na segunda metade da temporada, né? Depois que eu vim pra cá pro Brasil, porque tava muita coisa acontecendo na minha vida aqui no Brasil, muita coisa que eu tava resolvendo e que era importante pra minha vida pessoal, né? Mas eu peço desculpas, né, por ter toda essa demora e atraso, enfim. Eu sei que é uma coisa que não é legal, né? Também sei, assim, que muitas vezes eu acabava, assim, não respondendo direito os comentários de vocês, e vários de vocês deixavam comentários que às vezes eu não falava nada, e poderia parecer que eu não tava ligando, que eu não tava me importando, mas na verdade, gente, eu li todos os comentários de vocês, é que às vezes eu realmente, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de me organizar pra conseguir responder todo mundo, especialmente porque vocês sabem que eu também faço vídeos de outros temas, e os outros temas também tem muito comentário, muita coisa, sabe? Inclusive até nos próprios vídeos de Just Like That, vocês veem que de vez em quando aparece alguém falando, cadê vídeo de Avatar? Né? Então, assim, tem sempre muita gente falando comigo de coisas diferentes. Eu também recebo muita notificação, assim, de outras redes sociais falando de outros temas, como, por exemplo, o lançamento do meu livro, né, interagindo com gente de editora, gente que quer ler, sabe, pessoal, assim, desse mundo mais literário, editorial. Então, enfim, é muita coisa que acontece. E eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu acabo falhando nisso de conseguir me comunicar com todo mundo e responder todo mundo. Mas eu só queria deixar claro aqui que realmente, gente, a presença de vocês, os comentários que vocês deixam, é uma coisa que mudou completamente, né, a minha experiência com a série. Tornou a minha experiência de assistir a série uma coisa muito melhor, muito mais especial. Porque, assim como a Carrie aprendeu, né, que você não precisa de um amor romântico, né, pra você estar bem, pra você estar feliz, você precisa se amar, né, e também amar os seus amigos, né, e compartilhar coisas legais com outras pessoas que são incríveis. E eu sinto que o que a gente tem aqui, essa coisa da gente falando sobre a série, vindo aqui comentar e dividir o nosso amor, né, em relação a essa série e esse universo, é também uma forma, né, de amizade, de conexão. Então eu acho que isso é muito especial, eu acho que isso mostra, né, que a gente entendeu bem a essência de Sex and the City, porque eu acho que a essência de Sex and the City é isso, né? Então, basicamente, né, gente, vou deixar vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais!